Irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, e leremos o versículo 7 e 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, vamos orar e pedir a Deus que não seja eu a falar essa noite, mas sim que eu seja somente um porta-voz do que Ele ministrou do coração dele para o meu coração e que eu creio que crescerá no coração de vocês. Amém? Senhor Deus e meu Pai, aqui humildemente me coloco, ó Pai, na posição de profeta, para que eu seja somente um canal, ó Pai. Não para que eu seja honrado de ministrar a Tua palavra, mas que para as Tuas ovelhas, para que elas sejam abençoadas, ó Pai. Então eu te peço, ó Pai, que qualquer bloqueio espiritual, ó Pai, qualquer espírito que tente roubar do coração dessas pessoas a mensagem que o Senhor enviou, que isso caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Repreendo qualquer atividade maligna, ó Pai, contra qualquer ovelha que esteja ouvindo esta mensagem. E te peço, ó Pai, que essa mensagem seja germinada pelo Teu Espírito e que ele venha crescer e dar bons frutos. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, eu recebi esse tema de fortalecer para crescer, não é isso, pastor? E eu fui pesquisar o significado etimológico da palavra fortalecer. E ele significa literalmente ficar robusto, ficar forte. E, irmãos, estamos em momentos difíceis, como o pastor falou aqui anteriormente. E creio que tudo isso que está acontecendo no mundo não é simplesmente um acaso, não é simplesmente mais uma pandemia, como aconteceu no século passado. E se a gente for estudar na história, vem acontecendo a cada 100 anos, mais ou menos, acontece um desastre desse por alguma doença, desde 1300, mais ou menos. E nós precisamos ficar robustos. Isso significa ficar robusto fisicamente? Não. É bom que a gente fique robusto fisicamente, é bom, né? Porque a gente vai ter mais disposição física para aguentar os intempéries da vida. Mas a gente tem que se fortalecer no espírito e crescer, né? Eu tenho 2 filhos ali pequenos, eu quero muito ver eles grandes, ver eles crescendo não só em sabedoria e graça, mas em tamanho, ver eles adultos, formando família. Vai ser uma honra para mim ter o privilégio de criar 2 servos de Deus. Mas esse crescer, irmãos, é espiritualmente. Esse crescer significa desenvolver. Nós, quando nos convertemos, nós temos o primeiro contato com o Evangelho, a Bíblia vai dizer que nós somos recém-nascidos. Nós precisamos de leite espiritual. E ao passar da caminhada, esse leite ele tem que ser trocado por um alimento sólido, para que até a gente chegue a comer arroz e feijão, e não desejar somente o leite espiritual e ficar engateando o resto da nossa caminhada cristã. Mas eu vou desenvolver melhor esse assunto. Agora quero que os irmãos se perguntem: eu sou forte e corajoso? Pergunte isso para você mesmo, no teu coração. Eu sou forte e corajoso? Porque foi o que Deus falou para Josué. Somente seja forte e corajoso. Além disso, quem aqui quer ser próspero? Ele fala no final, ó. Para que você seja bem-sucedido. Não pode deixar no outro, irmão. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Agora volta no 8. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tanto no versículo 7 quanto no 8, Deus, ele diz que a consequência da obediência de Josué seria a prosperidade. Quem aqui quer ser próspero? Todo mundo, né? Acho que ninguém quer deixar de ser próspero. Só que a prosperidade bíblica, irmãos, diferente do que algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, vêm pregando, não é uma prosperidade que você vai dar o teu carro para a igreja e Deus vai ser obrigado a te dar um carro melhor e que você vai entregar a chave da tua casa e vai ganhar um apartamento novo. Não é essa prosperidade que a Bíblia promete. A prosperidade bíblica significa a ausência de necessidade. Somente isso. Vão ter cristãos que são ricos? Sim. Porque Deus deu a ele a capacidade de dividir.
Então Deus vai dar a ele além do que ele precisa, porque ele derramará sobre os outros aquela bênção. Eu já ouvi uma pregação de um pastor sobre os judeus, ele explicando por que os judeus são tão prósperos financeiramente. E biblicamente falando, é simplesmente porque eles não retêm o que não é deles. A parte que Deus dá a mais, eles distribuem. Agora, além de querer ser próspero, agora vocês não precisam responder, para ninguém se sentir constrangido. Quem cumpre o que está escrito aqui? Quem medita na palavra dia e noite? Irmãos, eu tento ler a palavra todo dia. A meditar dia e noite, literalmente, é muito difícil, acho que para qualquer um. E qual o problema? A gente quer ter o benefício, a gente quer ter a recompensa, vamos dizer assim, sem pagar o preço. No meu trabalho, eu tenho um amigo meu, e ele está se interessando pelo Evangelho, ouvindo eu e um outro amigo meu cristão lá conversar sobre a Bíblia, e ele vem se interessando cada vez mais sobre os assuntos do Evangelho, e ele me perguntou assim, ô Wesley, por que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o agir de Deus com muita frequência e hoje em dia a gente não vê mais? Aí eu refleti sobre aquilo, até porque ele não é um cristão ainda, então tinha que tomar um certo cuidado com o que eu ia responder para ele. Mas lembrei de uma frase que eu ouvi de um pastor, que ele disse assim, nós queremos viver o que os profetas viveram, mas nós não queremos pagar o preço que os profetas pagaram. É muito lindo a gente ler na Bíblia que Daniel foi para a cova dos leões e que Deus tampou a boca do leão e o leão ficou lá a noite inteira e não devorou Daniel. Ótimo. Quem queria vivenciar isso, de passar a noite inteira lá e ter certeza que o leão não ia te devorar? Mas Daniel tinha essa certeza? Não tinha, ele tinha fé. Que Deus poderia livrá-lo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando entraram na fornalha, eles disseram para Nabucodonosor que Deus poderia livrá-los do fogo. Mas se ele não livrasse, ainda assim eles não se curvariam. Então eles tinham fé, mas sabiam que Deus poderia não livrar. É muito fácil a gente querer viver o que eles viveram, mas não pagar o preço. Sinceramente, irmãos, eu não queria entrar na fornalha. É claro que eu ia querer contar a história que eu saí vivo, né? Até porque se eu não saísse vivo, não ia ter como contar a história. Mas eu não ia querer passar pela aflição de saber que eu vou entrar. Imagina entrar. Então, irmãos, que Deus diz para que a gente venha a ser próspero. Somente seja forte e corajoso. Volta no versículo 7, por favor. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Por que Deus diz somente seja forte e corajoso? Porque o resto, irmãos, ele está dizendo, é comigo. Você só tem que ser forte e corajoso. E, irmãos, o que é ser forte? Como ficar forte? Como eu disse anteriormente, o ser forte é ficar robusto, mas não fisicamente, sim espiritualmente. Assim como o nosso corpo precisa de alimento e exercício para se tornar forte, o espírito também precisa. Nós precisamos alimentá-lo e exercitá-lo. E como alimentar e exercitar o espírito? A leitura bíblica, a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. E sabe qual é o exercício? A meditação. Nós temos que ler a palavra de Deus e meditar. E o meditar que eu estou falando não é sentar num quarto, cruzar as pernas, fazer assim com a mão e ficar ouvindo mantra. Não é isso. É meditar, você pegar aquela leitura que você fez e você ficar retrazendo ela à sua mente, refletindo o que Deus quis dizer naquela passagem, com quem ele estava falando. Não é somente pegar a Bíblia como um livro qualquer, de qualquer literatura, e sair lendo de capa a capa. Não. Ali tem Deus falando em um determinado momento histórico através de uma pessoa para um povo específico. A gente tem que ter isso em mente. Então, isso é meditar na palavra de Deus. Isso é exercitar o espírito. 1 Timóteo 4,8, Paulo disse assim, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Exercitar-se fisicamente é bom? É ótimo. Você vai ter disposição física, você vai aguentar trabalhar melhor, você vai ter mais disposição depois de chegar ao trabalho para dar atenção para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. É ótimo. Mas tem algum valor. Mas exercitar-se na devoção é muito melhor. Porque o benefício é na vida futura, não é agora.
é estar na glória. E o problema de hoje, da nossa geração, né? Não estou falando da minha geração, não. Estou falando da geração que está viva na Terra hoje. É que nós vemos uma maior preocupação com o exercício físico do que com o do espírito. Nós vemos academias cheias e igrejas vazias. Isso não é uma crítica à academia não, tá, irmãos? Eu gosto, não parece não, mas eu gosto. Nós devemos ter o desejo de aprender mais de Deus. Como eu disse, um bebê, ele nasce ansiando pelo leite da mãe. Quem aqui já viu um bebê nascendo? A primeira coisa que o bebê faz é procurar o leite materno. E assim como um cristão recém-convertido, ele tem que buscar a palavra de Deus, ele tem que buscar se alimentar, ele tem que buscar o leite espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Irmãos, a Bíblia, ela é um alimento tanto para o recém-nascido quanto para o adulto na fé. Ela vai te dar alimento líquido, enquanto você não aguenta o sólido, mas ela também tem um alimento denso, para você que já tem anos de caminhada e anos de estudo bíblico. Pastor já deve ter lido a Bíblia aí mais do que eu já li Gibi da Mônica quando era criança. E toda vez que ele lê a Bíblia, eu tenho certeza absoluta que ele aprende uma coisa nova. Tenho certeza absoluta. Me lembro de inúmeras vezes o pastor criar campanhas aqui na igreja para a gente ler a Bíblia inteira durante um ano. E infelizmente, pastor, naquela época eu não li a Bíblia toda nenhuma vez. Só depois da maturidade que a gente vê a necessidade de se alimentar espiritualmente. Mas, irmãos, nós não podemos ser crianças para sempre. Nem fisicamente. Minha filha ela não vai ter 3 anos para sempre. O meu filho Isaac ela não vai ter 1 ano para sempre. Daqui um tempo ele já é um homem feito, vai estar casado, para a honra e glória de Jesus na casa de Deus. E espiritualmente a gente também não pode ser criança para sempre. Não pode, a gente tem que crescer espiritualmente. A gente tem que querer o leite espiritual, a gente tem que engatinhar, depois a gente tem que levantar, começar a dar os primeiros passos, para depois caminhar, correr. E além de passar a vida inteira dando trabalho para o nosso pastor, a gente tem que chegar um momento na nossa caminhada que a gente tem que dar o braço para ele aqui, ó, e falar: pastor, agora eu estou aqui para te ajudar. Agora eu estou aqui, ó, para caminhar com o senhor, para ajudar as ovelhas novas convertidas, como eu era lá atrás, e engatinhava e precisava de leite espiritual. Agora eu estou aqui junto com o senhor, me alimentando de alimento sólido e pronto para alimentar os novos convertidos. Amém, irmãos? Em Hebreus 5, versículo 12 ao 14, diz assim, ó: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, repitam comigo essa parte aqui, ó. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E quem foi que se tornou apto? Os adultos que se alimentam de alimento sólido. É importante a gente buscar o alimento, o leite espiritual, é importante. Mas no início da caminhada, depois a gente tem que buscar o alimento espiritual, para que os que Deus chamou para pregar o evangelho, para ensinar, para ser mestres, não tenham que ter o retrabalho de ter que ensinar de novo. Nós temos que caminhar, nós temos que levantar, andar, e como eu disse, depois dar o braço ao pastor e caminhar junto com ele. Nós temos que ser força de trabalho. Como a palavra de Deus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Então nós temos que, quando levantar e colocar a mão no arado, é ir para frente. É olhar para o alvo, que é Cristo. É caminhar junto com a liderança da igreja. Não é criar dissensões, ou então ser contra. Nós temos que caminhar lado a lado. Nós temos que ser ensinados para nos tornarmos mestres. Como diz o início do versículo, essa altura já devessem ser mestres, mas ainda preciso que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, irmão. Então não adianta eu encher a boca para falar: eu tenho 20 anos de evangelho, e não aprender o beabá que a Bíblia ensina. Nós temos que progredir, nós temos que caminhar.
Irmãos, meditem na palavra de Deus. Como eu disse, esse é o exercício. Aqui está o alimento. E o exercício tem que estar aqui e aqui. Na nossa mente, ela tem que meditar a Bíblia. Quando a gente estiver conversando, quer ver um belo filtro que eu ouvi de um pastor também uma vez? Quando a gente estiver conversando, e a única coisa que vem na nossa mente, quando alguém pede um conselho, quando alguém vem conversar, um bate-papo qualquer, é Bíblia. Você não consegue começar e terminar uma conversa sem citar alguma coisa da Bíblia. Não, mas Jesus, quando aconteceu isso e isso, fez isso. O Paulo, quando estava pregando não sei onde foi perseguido, fez isso. Aí você vai começar a ver que Deus está te alimentando e o teu exercício está tendo proveito. Assim como o corpo começa a ficar tonificado, começa a ganhar volume, começa a parecer um atleta, assim vai ficar a tua mente e o teu coração em relação à palavra de Deus. Amém, irmãos? Seja corajoso, confie em Deus, irmãos. Nós precisamos ser fortes para cumprir as ordens de Deus e corajosos para depositarmos nele a nossa confiança, pois esse é o desejo de Deus para nós. A gente precisa ser forte para aguentar todos os percalços, todas as barreiras, mas nós temos que ser corajosos para ver o que Deus projetou para a gente e ter confiança nele. Essa é a coragem que ele quer, para prosseguir, não desistir no meio do caminho. Irmãos, Deus nunca vai te pedir algo que você já tem. Nunca. Deus nunca vai chegar para você e falar assim, ó, irmão Aguinaldo, vai lá e dá 10 reais para a igreja. Você tem 20 sobrando? Pô, olha. Eu ia falar, o pastor Profiro quer trocar os bancos todos da igreja. Pega 5 mil lá e oferta para a igreja. Ah, mas Deus, eu não tenho 5 mil. Vai aparecer. Aí quando aparece, pensa, pô, podia trocar de carro, consertar, não sei o quê. Mas não, é para dar na igreja. Deus nunca vai te pedir algo fácil. Para quando você conseguir, você não bater no peito e falar assim, ó, eu fiz. Não, Deus fez. Você foi ferramenta. A gente tem que se orgulhar, não do ato feito, mas sim de ser ferramenta, lubrificada e afiada na mão de Deus. Esse é o nosso papel, irmãos. Mateus 6,33 diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nosso alvo, como eu disse anteriormente, tem que ser Cristo, né? Colocou a mão no arado, não posso olhar para trás. Eu estou no meu 2º ano do seminário, quando Deus me chamou, eu pensei, acho que Deus não está bem não. Ele chamou o cara errado. Aí fui conversar com os amigos que cresceram comigo nessa igreja. Falei, olha isso, rapaz, Deus me chamando para ser pastor, para entrar para o ministério, logo eu. Aí eu ouvi assim, ó, Moisés falou a mesma coisa. Gideão também falou a mesma coisa. Aí a gente vai ficando quieto, né? Porque o corpo de Cristo vai confirmando. Mas por que Deus me escolheu? Porque eu sou bom? Não. Porque Ele usa os loucos. Porque Ele vai usar o que não parece ser bom para abençoar. Ele vai usar quem você menos espera para estar levando a palavra. Seria ótimo, né, se Ele colocasse só pessoas com pós-graduação para falar da palavra dele, de terno e gravata, bonitão aqui na frente, pessoas influentes, com 5 mil seguidores na internet. Mas não. Ele vai usar tanto o de 5 mil seguidores, quanto ele vai usar você para pregar para uma pessoa. Às vezes, você pode passar teu ministério todo pregando e não converter ninguém. Nós temos exemplos bíblicos disso. E nem por isso essa pessoa deixou de ser homem de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo muita gente pregando sobre esse texto, aí na hora de falar, porque é essa teoria da prosperidade, como eu falei inicialmente, fala, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que está escrito, não é. E todas estas coisas que ele disse anteriormente. E quais são essas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Tendo o que comer, o que beber e o que vestir, desse por satisfeito. Isso está escrito em outra passagem. Então, irmãos, prosperidade, como eu disse anteriormente, é ausência de necessidade. Gravem isso na mente de vocês. Para quando Deus abençoar você, você tem um carrinho, aí Deus fala assim, ó, agora eu vou te dar um carro melhor. E resolve te honrar. Aí te deu um carro automático, com um banco de couro. Aí você fica feliz da vida e pensa, isso aí, ó, pelo tempo todo lá que eu fiquei servindo a Deus, aí ele agora me deu esse carro aqui. Negativo. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Qualquer coisa que venha além da sua necessidade, não é só teu.
é para você abençoar. Tem um belo exemplo que tinha aqui nessa igreja, pastor, que era a irmã Marta. Em relação à prosperidade, eu tenho aquela mulher de Deus como exemplo. Meu pai está ali, tem quantos anos de motorista profissional, pai? 20 anos? Graças à irmã Marta. Porque ela tinha recurso dela, tinha uma parte do recurso dela que ela separava para abençoar algumas famílias que precisavam, e olhou para o meu pai e viu que ele precisava se profissionalizar e foi lá e pagou a habilitação do meu pai para a carteira B. Depois de 2 anos, ela foi lá e pagou a carteira D para ele. E hoje ele pode falar que ele consegue emprego numa empresa de ônibus a hora que ele quiser, graças a essa ferramenta de Deus, que foi próspera, e quando Deus abençoou ela com a mais do que ela precisava, ela derramou. Não retenha o que não é teu, irmão. Se Deus te deu algo que está sobrando, abençoa. Porque no próximo mês, Ele vai te dar mais. E você vai abençoar mais. Porque é melhor dar do que receber, irmão. Precisamos ser fortes, irmãos. Não só para prosperarmos, mas também para irmos morar no nosso lar celestial. Nós aqui somos turistas. Nós aqui somos forasteiros. Esse aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui como peregrinos, só para poder levar a palavra, só para levar o evangelho de Cristo, levar as boas novas, trazer as pessoas para Deus, porque a intenção de Deus é salvar todos. Nem todos serão salvos, mas de bondade e misericórdia Ele queria salvar todos. Por isso que hoje não aparecem os relatos bíblicos de anjos aparecendo, descendo no meio da igreja, ou curando alguém, ou aparecendo na beira do caminho, porque hoje o anjo é você. Quem vai levar a palavra para alguém, quem vai levar algo de Deus para aquela pessoa, algo que só Deus e você vai saber, é outro homem de Deus. É você que vai levar para alguém. Não precisa mais aparecer um anjo aqui do meu lado para falar o que vai acontecer com essa igreja. O anjo da igreja está ali, ó. É o pastor de vocês. Quando Deus quiser revelar algo para essa igreja, Ele vai usar aquele homem de Deus ali. Então não esperem o misticismo de aparecer um anjo e brilhar a luz, de ter uma explosão. Isso aí acontece em filme de Hollywood. Palavra de Deus é palavra de Deus. A revelação está aqui. E qualquer plano de Deus para essa igreja virá através do anjo dela. Amém? Agora eu pergunto, talvez seja um pouco polêmica, mas quem aqui quer ser salvo? Quem quer entrar na glória? Quem quer habitar com Cristo, com o Pai? Imagina eu que vai ter um campo verde assim, bonitão lá, e vai estar todo mundo de branco, andando com Jesus. Mas, em Mateus 24:13, diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, perseverar significa aguentar bravamente. Como é que a gente aguenta bravamente sendo fraco? Alguém tem ideia aí? Ó, eu sou militar. E quando nós precisamos nos capacitar para algo, nós temos um treinamento rigoroso em relação àquela determinada especificação. Se você vai se tornar um mergulhador, eles vão exigir que você tenha capacidade pulmonar, que você consiga ficar vários minutos sem respirar embaixo d'água, que você não se afobe quando estiver embaixo d'água. Então eles vão amarrar teus pés e tuas mãos e vão te largar dentro da piscina para você se virar e nadar com a mão e pé amarrado. Isso é aguentar bravamente, porque ele precisa ter psicológico e físico pronto para aguentar aquele tipo de especificação que ele se voluntariou. E para cumprir os mandamentos de Deus não é diferente. Perseverar, nós precisamos aguentar bravamente, nós precisamos estar com o nosso psicológico tratados por Cristo e o nosso espírito tratados pela palavra. Nós precisamos nos alimentar. E como é que Cristo vai trabalhar nosso psicológico? Faltou um terceiro ponto aqui, né? Eu disse que nós precisamos nos alimentar, meditar, que é o exercício, e faltou o terceiro, que é a comunicação com Deus, que é a oração. A Bíblia diz para a gente orar e sem cessar, irmãos. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, mas nós precisamos orar. Acontece muitas vezes comigo de eu parar para ler a Bíblia, num momento de correria. Enquanto eu vou ler a Bíblia, naquele momento assim, só tenho 5 minutos por causa do trabalho, correria. Aí você lê um capítulo inteiro, termina o capítulo, para pensar e, meu Deus, não absorvi nada.
Já aconteceu isso com alguém aqui ou só acontece comigo? Isso, irmãos, é falta de preparo espiritual. Eu não me preparei para absorver a palavra de Deus naquele momento. Como eu disse anteriormente, não é só uma literatura. Não dá para pegar e ler de capa a capa. Minha irmã que está ali, a devoradora de livros. Eu fiz um teste com ela uma vez. Aí eu falei assim para ela. Ela leu um livro acho que de 500 páginas em 3 dias, não sei, uma semana. E eu leio devagar, eu sou lento. Eu falei, nossa, que rápido. Falei, quanto tempo você acha que consegue levar para ler a Bíblia? Aí ela foi, pegou assim, olhou, calculou assim o tamanho. Aí ela, 2 semanas eu leio isso aí tudo. Aí eu dei na mão dela, quando ela leu o primeiro capítulo, ela parou, ela falou, pô, mas eu não entendi nada. Eu falei, pronto. Sem alimento espiritual, sem a oração, sem a revelação de Cristo pra gente, de Deus pra gente, a gente não vai entender nada. A gente precisa do Espírito Santo aqui, ó, do nosso lado, ditando o beabá pra gente aqui quando a gente está lendo, porque senão nos é vedado o conhecimento, a gente não absorve. Como eu disse, não adianta só ler, tem que meditar. Mas como é que você vai meditar se você não entendeu? Então nós temos que orar para que Deus abra a nossa mente para conseguir absorver as Escrituras, para conseguir conhecer um pouco mais de Deus. Irmãos, para aguentar bravamente, como eu disse antes, nós precisamos estar maduros. E como eu disse, adultos na fé, nós precisamos ter toda essa caminhada. Imagina se a gente está no momento de engatinhar, ainda está se alimentando de leite espiritual, e a gente entra na grande tribulação. Começa o Apocalipse. E tem igreja, tem denominação que acredita que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação, tem gente que é depois, tem gente que é durante. Independente de qualquer coisa disso aí, que isso para mim só serve para dividir a igreja de Cristo. Imagina se começa a tribulação, Jesus ainda não arrebatou a igreja, e você está engatinhando na fé e se alimentando de leite espiritual. Como é que você fica? Vai ficar bem? Não vai, irmão. Nós temos que ter em mente que Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja também está às portas. E a grande tribulação, irmãos, também está às portas. Se você estiver preparado para um deles, você está preparado para os 3. Se você estiver preparado para a volta de Cristo, com as suas vestes limpas, se apresentando diante dele sem mácula, você também está pronto para aguentar a grande tribulação. Também está pronto para a perseguição da igreja. Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Eu não estou falando isso só para o benefício da igreja, desse templo aqui, para evangelização, para essa igreja encher. Não. Quer ser egoísta? Um pouquinho? É para o teu benefício, é para o meu benefício. Eu preciso estudar isso aqui se eu quiser ser salvo. Nós precisamos perseverar, irmãos. E eu não vou aguentar os percalços, os obstáculos dessa vida, se eu não tiver preparo, se eu não tiver forte, e se eu não for corajoso para confiar em Deus. Precisamos ser adultos na fé para discernir o bem e o mal. Já me perguntaram isso também. Mas como saber se algo é certo ou errado? Está aqui, ó. Mais afiada que espada de 2 gumes, apta para discernir, para dividir juntas e medulas, para ver o intento do coração do homem. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Agora, se a gente não conhecer, o tropeço está logo à frente. Como eu disse, o percalço vem. Você só vai passar por cima dele se você estiver forte, corajoso. Se você não estiver forte e corajoso, você tropeça. Precisamos crescer, irmãos. Apocalipse 2:10 diz assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, ser fiel até a morte, romanticamente falando, é muito bonito. Né? Vou me tornar um mártir. Vou morrer pelo nome de Cristo, vou estar pregando. E alguém fala assim, ó, nega Cristo, tu morre. Você não nega, o cara vai... Vou falar o nome não, porque tem criança aí e vai ficar traumatizado. Mas é lindo. Agora imagina na prática. Ainda mais a gente que tem família. Se alguém falar para mim assim, ó, nega Cristo ou você morre. Muito fácil, falar, morro, tranquilo. Agora, nega Cristo ou morre teu filho. Nega Cristo ou morre tua filha, morre tua esposa. Continua tranquilo? Não continua, irmão. Precisamos estar fortes na palavra de Deus.
para que o teu próprio filho, vendo o teu caminhar e ele também crescendo espiritualmente no momento desse, está repreendido que ele chegue, mas caso chegue, vire para você e fale assim, ó, pai, fica com medo não, mãe, não fica com medo não. Daqui a pouco a gente está lá no céu com Jesus. Esse é o ânimo que a gente precisa de Deus, da palavra e de quem está junto com a gente, crescendo espiritualmente nos momentos difíceis que virão. Jesus, ele quer nos dar a maior prosperidade de todas, irmão, que é a coroa da vida. Num reinado, o símbolo mais importante é a coroa. E a coroa, ela pertence ao rei. Mas Jesus, ele é tão humilde, tão bom, que ele exemplifica, ele tipifica a nossa salvação como a coroa da vida. Ele quer mostrar que ele também nos vê como autoridades. Ele também nos vê como majestades. Olha o que Deus prepara para nós. O Todo-Poderoso que estava no céu se humilhou, veio, sofreu perseguição. Nós perseguimos a Cristo, nós o crucificamos, e ele ainda fala que quer nos dar a coroa da vida. E se a gente aguentar até o fim, ele vai nos dar a coroa. Depois de tudo que ele sofreu, ele não tem um pingo de mágoa de nós. Inclusive, ele orou ao Pai por nós. Orou pelos da época dele, orou pelos que vieram antes dele e orou pelos que creriam no nome dele, que somos nós. Cristo orou por nós. E ele quer te dar a coroa, irmão. Mas precisamos fazer a vontade dele, precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é sermos fortes para cumprir a vontade até o fim. Não é cumprir hoje, não. Hoje a vontade de Deus era que eu estivesse pregando aqui. Aí amanhã a vontade de Deus é que eu vá pregar lá na China, que estão perseguindo cristão. Aí eu falo, vou nada. Deixa eu pregando aqui no Sarapuí, que é pertinho de casa. Ninguém vai me perseguir. Não vão me açoitar na rua. Aí eu estou embaixo da vontade de Deus? Eu cumpri a vontade de Deus até o fim? Não. Eu estou fazendo igual o Jonas. Só que Jonas teve a baleia. Eu posso garantir que Deus vai mandar uma baleia para mim também? O peixe, né? A gente traduz como baleia. Posso garantir que ele vai mandar um jeito de me obrigar a cumprir a missão dele e eu não ser desobediente? Não posso, irmão. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego também não podiam garantir que eles iam sair vivos da fornalha. Eles tinham fé. Mas entraram lá sabendo que poderiam morrer. Mas não descumpriram a vontade de Deus. E, irmãos, também temos que ser corajosos para confiar na sua promessa. Deus, ele te dá a missão. E se ele deu a missão, ele vai prover o recurso. Eu ouvi de um pastor muito sábio, que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ele provê. Ele te dá o caminho, ele te dá a provisão, ele manda irmãos para te abençoar, para te ajudar na caminhada. Mas quando a gente decide por nossas próprias vontades o que fazer, quem paga a conta é a gente. Quem vai meter a mão no bolso para poder arcar com a decisão errada é a gente. Quero contar um testemunho breve aqui, antes de eu encerrar. Quando Deus estava me chamando para o seminário, aí eu, fui relutante, não queria. Aí, por acaso, comprei uma Bíblia de estudo ministerial. E no primeiro estudo da Bíblia estava escrito assim: o sublime chamado ao ministério. Aí eu falei, Jesus. Aí li, falou comigo o estudo todo. Aí eu pulei para a segunda parte do estudo. Aí estava lá assim, ó: conselhos a líderes relutantes. Aí eu falei, esse é pegadinha, não é possível. Aí eu comecei a chorar dentro do quarto. Minha esposa estava na cozinha. Aí quando eu saí, eu estava chorando, ela não entendeu nada. Aí eu falei, é Deus. Aí, mas na minha cabeça eu ainda ficava assim, não é possível, eu sou todo errado, não sou um exemplo, tatuado, como é que vamos falar com um pastor tatuado, vai estar pregando, todo errado aqui, isso é exemplo de pastor? Aí, estava um pedacinho do texto assim: ouso dizer que um chamado não é propriamente um chamado até que parte do corpo de Cristo o reconheça. Irmãos, todo mundo reconhecia, só eu que não. Eu ia falar com os outros, pro pessoal, já viu aquele papo que a gente vai assim, vou falar com o fulano ali, que ele vai concordar comigo. Aí eu ia lá e falava, aí o pessoal ia contra. Aí eu ia falar, vou falar com um desviado.
Aí falava com o desviado era contra também. Eu falei, não é possível, cara. Vou falar com a mula, com o cachorro, para ver se alguém concorda comigo. E aí eu falei, então, é verdade, vou pro seminário. Aí botei aquilo no coração, era próximo ao final do ano. Aí aconteceu uns problemas na igreja onde eu estava e eu fiquei muito desanimado. Falei, quer saber? Eu vou pro seminário sim, mas eu vou depois. Agora eu vou fazer minha faculdade de contabilidade, vou começar a estudar para ganhar dinheiro. Aí eu já estava vendo lá uma prova para Petrobras, salário inicial de 9 mil. Falei, bênção. Aí eu consigo pagar o seminário tranquilo, né? Ainda vou poder me dar o luxo de abrir mão se a igreja quiser me abençoar. Falar, não precisa, tá bom, eu tenho meu dinheiro. Aí, irmãos, tive a facilidade de comprar uma moto naquele mês para poder trabalhar. Aí eu estava andando por aqui com o meu carro. Aí começou uma barulheira no pneu. Aí minha esposa, aconteceu alguma coisa com o pneu. Aí eu abri a porta do carro, fui ver. O pneu não estava um pouco vazio, não. Estava no aro. Aí eu levei para consertar. Aí o rapaz falou assim, ó, só outro. Rasgou o pneu. Falei, Jesus, rasgou o pneu? Ele rasgou o pneu. Aí eu comprei um pneu. Na semana seguinte, aconteceu a mesma coisa com o outro pneu. Falei, não é possível. Aí a gente já começa a querer murmurar. Aí eu falei, não vou murmurar não, isso acontece com todo mundo. Não é só com crente. Acontece com todo mundo, né? Pneu rasga. Aí agitei outro pneu. Aí indo trabalhar com a moto todo dia, tô voltando, tava morando em Guaratiba, tô voltando no túnel Rebouças. Aí eu tô acelerando a moto mudou o barulho dela. Do nada o som dela ficou agudo e ela parou de acelerar. Quando eu acelerava, em vez dela desenvolver, ela freava. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Sei que eu desci o túnel Rebouças a 20 por hora, com uma Fiorino me escoltando atrás para ninguém me atropelar, porque a velocidade lá é 90. Aí a sorte que o túnel Rebouças é descida, e eu consegui chegar até o final do túnel e encostei. Deixei a moto lá, vim para casa, paguei R$200 de reboque para trazer a moto para casa. Levei no mecânico, o mecânico falou assim, ó, a moto tá sem óleo, cara, bateu o motor. Falei, Jesus, não acredito nisso não. Já tinha tomado uns R$300 de prejuízo dos pneus. Aí o conserto da moto ficou em R$600. Imagina R$1.000 assim, de uma hora para outra de prejuízo, gente. Aí eu falei, agora tá estranho, né? 2 pneus e um motor, gente, agora tem uma coisa errada. Aí eu fui orar. Aí Deus falou assim para mim, em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Eu falei, não entendi o que o Senhor quis dizer com isso não. Aí ele falou claramente, porque eu sou burro, né? Aí ele falou claramente assim, ó, é melhor você ganhar o salário que você ganha agora e eu estar com você administrando o teu dinheiro do que você ganhar 9 mil e estar sozinho. Irmãos, acreditem se quiser. Esses R$1.000 era muito mais da metade do que eu tinha para passar aquele mês. Foi esse meu dinheiro todo. E eu paguei minhas contas, fiz as compras do mês e no final na ponta do lápis, esses R$1.000 não apareceu. Deus fez aquilo tudo só para me mostrar que era para eu estar embaixo da vontade dele. Irmãos, nós, quando levantamos a mão para Deus e dizemos assim, ó, eis-me aqui, envia-me, assim como fez o profeta, nós nos tornamos escravos voluntários. A palavra servo significa isso. É que a gente acostumou a falar servo e senhor, mas servo e senhor significa escravo e dono. A gente se coloca à disposição de Deus para cumprir a vontade dele. E mesmo assim ele é bondoso para eu tomar um prejuízo de R$1.000 só porque eu desobedeci a ordem do que tinha para fazer e esse dinheiro não me fazer falta. Então, irmãos, que Deus nos dê força para nos alimentarmos da palavra de Deus, que Ele nos dê capacidade de entender para poder meditar na palavra dele e que a gente consiga sacrificar a carne nos momentos de oração. Porque o Espírito quer orar. Mas como disse Jesus, a carne é fraca. Ela não quer nem se dobrar aqui, ó. Se eu falar pra gente assim, ó, vamos nos ajoelhar aqui e orar. Passar o 3º minuto, já tá o joelho de todo mundo doendo, todo mundo querendo levantar, já começa a pensar na comida que tem que fazer em casa daqui a pouco, no filho que ficou em casa. Então, irmãos, a carne ela não quer, o corpo ele não quer. Quem quer é o Espírito, porque o Espírito quer voltar para o Pai. Mas o corpo, ele está aqui, na terra, e é aqui onde ele vai permanecer, porque somos pó, e ao pó voltaremos. Então, iremos prosperar por onde passarmos se nós fomos fortes para cumprir a vontade de Deus e corajosos para confiar na promessa dele até o fim.
Amém, irmãos?